Boa tarde. O nosso tema de pesquisa foi o uso do aço em edificações. Eu sou Rafael. Eu sou o Thiago Miranda. Eu sou o João Paulo. E eu sou o Alexandre. Objetivos de pesquisa. O uso do aço tem apresentado grande crescimento na área da construção civil, estando presente a maioria das construções dos dias atuais. Nós vamos estudar os motivos que fazem seu uso ser tão importante, as aplicações, suas vantagens e desvantagens e seus usos. História do aço na construção civil. Após a Revolução Industrial, quando a produção de metal aumentou muito, popularizou o uso do aço nas construções. No ano de 1856, o metalúrgico inglês Henry Bessemer descobre um jeito barato e eficiente de produzir o aço, fazendo assim com que ele fosse produzido em larga escala, possibilitando com que ele estivesse presente em várias construções. Ele ficou mais barato e mais fácil de ser feito. Esse é o Home Insurance Building em Chicago, a primeira reação da história e também o primeiro prédio construído com estrutura de aço. Ele foi construído em 1885, contava com 10 andares e 42 metros de altura. História do aço na construção civil. O uso do aço possibilitou diversas mudanças nessa área. Agora os prédios podiam tocar o céu. No ano de 1930, inicia a construção do Empire State Building, prédio que foi considerado mais alto do mundo por mais de 40 anos. Ele contava com 102 andares e 381 metros de altura. O aço no Brasil. A exploração do minério no Brasil está presente desde o início do país, devido à alta quantidade de minérios aqui na região, principalmente no estado de Minas Gerais. A exploração intensifica com a chegada da família imperial, pelo ano de 1808. Em 1921 é fundada a siderúrgica belgo-mineira, a primeira do país, fundada por belgas e administrada por brasileiros. Apesar da abundância de minérios no país, o Brasil ainda é dependente de minérios importados. Isso muda no ano de 1946, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de aço da América Latina e o 9º do mundo. Fabricação do aço. O aço é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Esses são os principais agentes que formam o aço. Ou seja, para a sua fabricação, você usa o minério de ferro e carvão, depois de todo o processo de vida carbono, do gás carbono. Esse é o processo de criação, pode ser dividido em 3 etapas. Redução, ou seja, a redução, ela nada mais é que pegar o ferro em seu estado sólido e levar um forno a uma temperatura elevada a 1000 graus Celsius e deixar até que se derreta. Então, ali esse processo é chamado de redução. O próximo processo é o refino. O que o refino faz? Assim como, por exemplo, a gente pega o sal do mar e refina ele para tirar todas as impurezas, a gente faz com o ferro, as empresas, Ela faz com o ferro, vai pegar o ferro derretido, tirar todas as impurezas, depois de tirado também vai controlar o teor de carbono. Depois disso, a próxima etapa é a laminação. Essa etapa onde a pessoa na fábrica pega uma máquina que se chama laminadora, e através dela põe todo o líquido e dali em diante sairá os formatos que a pessoa deseja, por exemplo, chapas, barras e etc. Como a gente vê hoje muitos formatos de aço, pode ser quadrado, cubo, redondo. Temos no mundo, no mercado, diversos tipos de aço e tudo isso através dessa máquina. Então essas são as 3 etapas e através delas a gente pode ver no mercado o aço em sua variedade de tipo de formatos. As classificações do aço. Temos aqui várias classificações, como aços estruturais, aços para molas, aços para fundições e também aço para construção mecânica. Mas nosso principal que a gente irá falar é o aço na construção civil. Esse a gente irá dar uma ênfase maior. Aço estrutural. O aço estrutural seria a mesma coisa que o aço para a construção civil, que ele é o único que é usado nessa área. É um tipo de aço usado, ou seja, ele é incorporado no concreto armado ou também na estrutura. Então ele é junto na construção, por exemplo, de uma viga, ele é usado ali junto com o concreto, ou também a pessoa pode usar como uma estrutura da construção da edificação. O aço ele apresenta grande resistência mecânica, ou seja, ele aguenta tração, ele aguenta ser dobrado. Você pode pôr ali também grandes cargas de peso, que ele irá aguentar todo aquele peso que a pessoa, por exemplo, está fazendo edificação, ele vai fazer toda a estrutura na parte da fundação, tendo todo aquele peso que está em cima dele, o aço ele é possível aguentar.
E são os aços carbônicos ou com pequenas quantidades ou elementos de liga de carbono com ferro. E o aço hoje mais indicado para fazer a modificação é o CA50 ou o CA60. O que significa CA? Concreto armado 50 MPa, que é o peso que ele aguenta em cima dele. Característica do aço. O aço ele pode ser usado para completar ou substituir o concreto, ou seja, a pessoa vai lá fazer a viga ou uma laje, ela vai usar o aço, então ele vai completar o concreto armado. Mas se ele vai fazer uma estrutura de aço, ele não vai precisar, só o aço em si é o suficiente para aguentar. Ele também é usado na confecção de treliças de cobertura, terças, vigas e etc. Tudo que a gente vê em nossa volta na edificação, a maioria, 90% das coisas construídas utilizam aço, porque o aço ele é o mais que ajuda ali no comprimento da construção. O aço também ele não é apenas usado para a construção, apenas para ajudar na estrutura, mas também há algumas formas, alguns lugares que eles usam para definição estética, como por exemplo a Torre Eiffel. Se a gente pegar ela não tem nada de cimento, mas ela tem toda de aço, desde o chão até lá em cima. Aí a pessoa olha e acha uma torre bonita, uma torre linda, mas ela é totalmente feita de aço para a beleza daquela torre, não simplesmente para a estrutura dela. E as aplicações do aço, elas são feitas de duas formas. Na forma de armaduras, complementos, ali na construção ou na estrutura do concreto. Então, essa é uma forma que é usado o aço, na construção civil, auxiliando o concreto para que a parede não caia, a viga aumente, consiga ficar em pé, que ali aumente toda a força que está sobrecarregada. E outra forma também é na própria construção, onde a estrutura base é feita de aço. Quando a gente pega uma construção grande, como citado anteriormente, o prédio que foi construído de aço ali, aquela estrutura toda foi feita à base de aço reforçado, que é o CA50 ou o CA60. Então toda a estrutura dela foi feita totalmente só de aço, com cimento, lógico, mas a principal ali teve muito mais aço do que o cimento, porque ele aguenta mais que o cimento. O peso dele é muito maior do que o cimento. Concreto armado. O concreto armado é um importante sistema estrutural que se tornou um dos mais importantes elementos na arquitetura do século XX. Ele se diferencia do concreto tradicional por receber uma armadura metálica, que o ajuda a resistir aos esforços de tração. Ele é um elemento que possui muita resistência aos esforços da compressão, mas quando ele é exposto à tração, a eficácia dele se torna muito baixa ou quase nula. Visto esse problema, precisava-se de uma solução que deixasse ele resistente tanto à compressão como à força da tração. Aí foi inventado o concreto armado, que é o mesmo concreto, só que com barras de aço na sua composição na parte de dentro, deixando ele tanto forte para um como para outro, no caso, compressão e força de tração. Um bom exemplo, e também um dos mais usados, o concreto armado, são em fundações. As fundações precisam suportar a carga total da construção. Por isso, precisam ser extremamente resistentes. E nesse quesito, o concreto armado, que é o concreto com uma junção da liga metálica, se torna extremamente eficaz. Agora, vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do concreto armado. Uma das suas vantagens é o custo de manutenção, por ser mais barato que o de outras técnicas que também poderiam ser utilizadas. Pode ser moldado de diversas formas. Basta estudar o projeto e ver qual se encaixa melhor para o que vai ser feito. E não exige mão de obra tão especializada. Um exemplo do cotidiano é uma obra que é feita por aquele pedreiro que não tem diploma nem estudo, mas no final se torna uma obra de ótima qualidade e que entrega o produto final que o cliente espera. Desvantagens do concreto armado. Uma das principais desvantagens da técnica do concreto armado é quando ele é produzido em loco ou no local da obra. Às vezes, nem sempre, mas às vezes pode ser que a pessoa que estava fazendo o concreto armado cometeu erros de cálculo ou não estudou direito o jeito que precisaria ser feito,
que pode vir a trazer problemas no futuro da obra. E apresenta grande peso próprio. O concreto normal por si só já apresenta muito peso. Aí quando se adiciona a liga metálica, que é a armadura de aço, que vai por dentro do concreto, ela vai a um peso ainda mais elevado, que de vez em quando pode ser prejudicial à fundação ou à estrutura em que se usa o concreto armado. Considerações finais. O aço é uma das peças-chave da construção civil desde o século XVIII. Com pesquisas e estudos na área, seu uso ficará cada vez mais importante e mais abrangente. Seu baixo custo e a facilidade com que se tem para trabalhar com ele fazem com que ele seja o material mais importante da construção civil. Obrigado pela atenção, esse é o nosso grupo.